Então, a questão do descanso é que ele coloca o nosso coração no lugar certo. E o nosso coração no lugar certo é nesse lugar de dependência com Deus, é nesse lugar de descanso com Deus. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse aqui é o meu primeiro vídeo desse canal. Eu criei esse canal a fim de poder compartilhar com vocês sobre meditações, coisas que eu meditei, coisas que Deus falou comigo. Eu sempre tive essa vontade no meu coração de poder compartilhar essas coisas. E o meio que eu vi que foi mais fácil para mim foi através desse canal. Então, estou criando esse canal com esse propósito, então que você possa se inscrever, comentar, curtir. E se você também quer dar uma sugestão, você pode comentar aqui embaixo. Então, a minha vontade é poder trazer um vídeo de devocional por semana. Esse é o nosso primeiro, então a gente vai iniciando aos poucos e eu vou aprendendo também como fazer e como, mexer com isso daqui. Então fique à vontade, seja bem-vindo e Deus te abençoe. E para o primeiro vídeo desse canal, eu queria compartilhar algo que eu vivenciei, e eu e minha família, eu e Mari, minha esposa, nos mudamos de Curitiba para o sertão, a fim desse propósito que Deus nos chamou em missões. Mas algumas coisas aconteceram e essa meditação foi de coisas que aconteceram durante esse período nosso de adaptação. Mas o que eu quero meditar com vocês hoje está lá em Mateus, capítulo 6, que vai lá do versículo 25 ao 34, é uma passagem bem conhecida, onde Jesus está ali no Sermão do Monte ensinando a multidão e os seus discípulos. Bom, o texto diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que a roupa? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu é sustenta. E será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios aqui procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Antes de começar a falar, eu só queria trazer um contexto. Esse contexto aqui é o contexto do Sermão do Monte, onde Jesus se assenta no monte com seus discípulos e a multidão para poder ensinar os valores e essa ética do reino, né? Então, o que Jesus quer propor é um estilo de vida que agora é diferente daquilo que o povo estava acostumado a viver, seja influenciado pelo Império Romano ou seja influenciado pela lei de Moisés. Porque agora Cristo está inaugurando algo novo. Esse algo novo também envolve essa questão da dependência em Deus, do cuidado que Deus tem para com a gente. E eu queria esboçar aquilo que Deus falou comigo. Bom, algo que eu percebi dessa passagem é que parece que Cristo dá 3 passos sobre essa dependência, né? Uma vida de dependência segue esses 3 passos aqui que eu consegui observar. Eu queria compartilhar com vocês e ver se isso faz sentido também para vocês. E o primeiro passo que Jesus propõe é o passo da contemplação. No versículo 26, ele vai falar sobre observar as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas que Deus, mesmo assim, sustenta eles cada dia. Jesus começa, antes desse versículo, a questionar a respeito da questão do alimento. Naquela época, sem as tecnologias que a gente tem hoje, a questão da incerteza e insegurança alimentar era muito maior do que no dia de hoje. Então, talvez a preocupação que a gente não tenha em questão de alimentos, eles tinham muito, porque tinha questão de pragas, questões climáticas, coisas que eles não conseguiam fugir. Hoje, a gente continua dependendo do Senhor, mas o Senhor traz essa graça da gente conseguir mais tranquilidade, né? Mas eles não tinham toda essa questão da tecnologia e de ciência e tudo mais. Isso gerava uma incerteza muito forte no coração deles quanto à alimentação, e não só a alimentação em si, né? Mas o tipo de alimentação, mas a gente vai falar isso mais lá para frente. Mas a gente vê sobre esse primeiro passo do cuidado é que Deus convida a gente a olhar para a sua criação. É a primeira coisa que ele convidou os seus discípulos a olhar são as aves e ver que todos os dias ele dá o pão de cada dia para elas. E agora ele vai dar um segundo tópico ali dessa contemplação, que seria contemplar
os lírios do campo. Imagina uma paisagem, não tem nenhuma flor e do nada ela vai surgindo várias flores, ali são os lírios. O lírio, ele como fosse uma roupa para aquele campo ali, para aquela paisagem. Então, Jesus está falando assim, olha para isso, olha para esse fenômeno da natureza que é o lírio crescer e se você olhar, eles não fizeram nada, eles só cresceram. Tanto a ave como os lírios do campo, eles não precisaram da força do seu braço para a provisão diária. Então as aves, elas não precisaram gerar algum tipo de alimento, produzir algum tipo de alimento e nem o próprio lírio cultivar ali aquela terra que ele está em volta, trazer chuva. Nenhum deles fizeram nada disso, mas eles dependeram exclusivamente do seu Senhor. Jesus está convidando seus discípulos para fazer isso, contemplar a sua criação e ver o cuidado dele contra a sua criação. E ele mesmo já disse, se eu cuido dessa minha criação que tem menos valor do que vocês, quanto mais a vocês eu vou cuidar muito mais. Então o cuidado de Deus também começa no nosso ato de contemplar. O ato de contemplar é o ato também de reconhecer, não é o ato de a gente ficar só visualizando, mas a gente olhar e perceber as coisas. O quanto nós temos contemplado aquilo que o Senhor tem feito, tanto na sua criação como em nossas vidas. Já agora o segundo passo que Cristo vai propor é o passo do descanso. Esse é um passo difícil se a gente imaginar que nós estamos num contexto de aflição. Então imagine você num contexto de aflição, ser convidado pelo Senhor a descansar, a repousar, a estar em calmaria. Isso é muito difícil, porque automaticamente o nosso coração, a nossa mente vai ser tomada por uma ansiedade e isso vai, tirar nossos olhos dessa contemplação e perturbar o nosso espírito, o nosso coração. Então o que Jesus está falando é sobre a gente também caminhar contemplando e descansando. E ele vai falar a respeito da preocupação, no versículo 32, ele vai dizer que aqueles que se preocupam com essa ansiedade excessiva do amanhã são gentios. E aqui o que Jesus quer falar é que os gentios, em comparação ao seu tempo, diferente dos judeus, não criam que o Senhor era Deus. Então a dependência deles estava em outras coisas, não em Deus. Então a preocupação não é uma característica daqueles que seguem a Cristo. Essa ansiedade, essa preocupação que rouba a nossa atenção dele, não é característica de um coração que tem ele no centro. Então o que ele está falando é que esse segundo passo, o cuidado que ele traz para a nossa vida, traz para nós, deve ser obedecido pela gente com o descanso. O descanso é obrigatório. Desde lá do Antigo Testamento, Deus convidava o seu povo a descansar, mas agora Jesus está convidando sobre um descanso muito maior e muito mais profundo, aonde, apesar do caos em nossa volta, o nosso coração encontra descanso nele. E talvez a nossa pergunta seja: por que Deus nos convida a esse descanso? Porque as nossas preocupações não geram a provisão. O quanto nós já nos preocupamos, andamos ansiosos ao ponto de talvez não conseguir orar, de ter um tempo em oração, de ter um tempo de leitura da palavra, porque o nosso coração foi tomado pela ansiedade do amanhã. O quanto do servir a Ele foi roubado porque a gente se preocupou tanto com algo que estava acontecendo com a gente que a gente não conseguiu obedecer aquilo que ele nos chamou para fazer e servir. Então, a questão do descanso é que ele coloca o nosso coração no lugar certo. E o nosso coração no lugar certo é nesse lugar de dependência com Deus, é nesse lugar de descanso com Deus. E agora o terceiro passo é um passo ainda mais desafiador, que é servir a obediência. No versículo 33, que é o versículo mais conhecido dessa passagem, diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Então, o convite de Deus, ele é seguido e tudo está interligado. Se eu contemplo, eu descanso, e se eu descanso, eu sirvo. Descanso para Deus não é um tipo de descanso estático, onde eu fico parado, onde eu fico inerte, mas é um tipo de descanso onde eu me mantenho ativo no serviço do reino. E é difícil. Imagine você que talvez tenha uma célula na sua casa, cuide de pessoas, lidera algo. Normalmente, na nossa vida, nós vamos passar por momentos difíceis. Durante esses momentos difíceis, Deus continua nos convidando a servir com o coração no lugar certo. Então, se a gente tem uma família, tem que cuidar da nossa esposa, filho, marido, independente daquilo que Deus colocou em nossas mãos para que a gente sirva e glorifique a Ele, em tudo isso, por mais que esteja cansado, por mais que esteja enfrentando lutas ao nosso redor, o convite permanece o mesmo. Descansar, mais trabalhando. Descansar, mais cumprindo aquilo que Ele nos chamou. Então, se você está passando por isso, o convite de Cristo é esse. É você descansar nele ao ponto de que o seu coração está 100% entregue a Ele. E isso faz com que
a gente consiga manter uma constância de olhar para Cristo, de permanecer com os nossos olhos fitos nele e caminhar em obediência, continuar servindo naquilo que ele nos chamou. Mas uma coisa que a gente deve observar nisso é o seguinte, nesse processo de cuidado: aquilo que cabe a gente é contemplar a ele, descansar e servir. Mas agora, o que está nas mãos dele é cumprir a sua promessa. Esse que promete é aquele que é a fiel testemunha, é aquele que é a verdade, é aquele que é a vida, é aquele que é o bom pastor, é aquele que, como o pastor do Salmo 23, conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Então ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o tempo certo do cuidado com a gente. Muito do nosso desespero durante esses períodos de provação, de aflição, está porque a gente quer deduzir como Cristo irá trabalhar em nossas vidas, enquanto ele já propôs o caminho: contemplar, descansar e servir. Isso tudo está interligado. Então, não é que eu tenho um ministério e eu estou passando por momentos de aflição que eu vou abandonar o meu ministério, abandonar aquilo que Cristo me chamou para eu resolver os meus problemas, para depois eu voltar com aquilo. Não, o convite dele é: em meio a todo esse caos, continue a me obedecer, a servir, a contemplar, a descansar. E um testemunho que eu queria contar é que quando eu cheguei, estava com um problema nos rins, né, e acabei tendo uma infecção ali urinária bem grave. E essa infecção realmente me parou naquilo que eu estava fazendo, onde eu tive que ficar uma semana de cama, sem dormir direito, sem comer direito, emagrecendo cada vez mais, sentindo muitas dores, ao ponto de que eu não conseguia ter força para ler um livro, para fazer qualquer outra coisa, para ler a Bíblia. Eu não tinha força nenhuma. Eu fiquei com uma indisposição muito forte. Desse momento de dor, nesse momento de saúde debilitada, eu pude olhar para Cristo e ver o que ele estava tentando trabalhar no meu coração, em meio àquele caos terrível. Então depois eu melhorei, e a primeira coisa que eu fui fazer, quando eu estava melhor, foi voltar a ler as Escrituras, né, a ter meu tempo com o Senhor. E antes de eu dar continuidade àquilo que eu estava lendo, meditando, eu voltei na minha última meditação antes de eu ficar assim parado. E a minha meditação foi exatamente nesse texto, foi exatamente onde surgiu esse devocional. Esse devocional surgiu de uma experiência onde eu vi o cuidado do Senhor, mas onde ele, através do Espírito, me levou a contemplar o cuidado dele através da minha esposa, através dos meus irmãos que estavam ao meu lado, através da intercessão dos meus pais, dos meus amigos, e pude também ver a questão do serviço, onde eu continuei naquilo que ele me chamou, mesmo debilitado, e ele cumpriu, ele cuidou. Então tudo aquilo que eu estava me preocupando passou porque ele cumpriu com sua promessa de cuidado. Mas algo para concluir aquilo que eu quero passar para vocês, no final, lá no versículo 33, geralmente a gente lê esse versículo e inclui todas as coisas no final. Que a gente busca primeiramente o reino de Deus e depois todas as coisas vão ser acrescentadas. Isso não é o que Cristo quer propor. Cristo não quer propor que todas as coisas vão ser acrescentadas. Porque se todas as coisas, na verdade, são coisas do nosso coração. A gente diz para nós mesmos e para os outros: serve a Deus e que Ele vai dar todas as coisas. Todas as coisas do quê? Todas as coisas o quê? Do meu coração? Se a gente observar bem o texto, ele vai dizer assim, do versículo 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Todas estas coisas. Que estas são essas? Estas são o cuidado dele, a provisão diária. Talvez aquilo que eu almejo, que eu busco, que eu desejo, eu não vou ter do jeito que eu imaginei, que eu sonhei, que eu planejei, mas ele continua cuidando. Talvez o que eu quero é ter picanha e filé mignon todo dia, mas ele tem um arroz e feijão e ovo, arroz, feijão e frango, que não falta no dia. Talvez eu não tenha a roupa que eu queria, mas o que ele tem, a roupa que eu preciso para continuar servindo a ele e sorrindo. E o que esses 3 passos geram em nós é uma satisfação plena no Senhor. É um andar satisfeito nele. É um andar de entrega e de preenchimento do coração total de quem ele é, ao ponto que a gente tem desprendimento desses tipos de coisa. Porque aquilo que é necessário ele já nos dá. Então isso repousa sobre o nosso coração com descanso, quebra as idolatrias, quebra o nosso autogoverno e nos gera mais dependência nele. Então, esse foi o nosso primeiro devocional, esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu sou novo com isso, então vou aprendendo aqui e aprendendo com vocês. Então, se você tem sugestão, deixa aqui no comentário. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e também de dar o like. Tamo junto. Até a próxima.